Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a quinta aula da playlist Estudo da Circunferência no Plano Cartesiano, aonde eu vou estar trabalhando com vocês um pouco mais de exercícios, tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Bem pessoal, vamos lá então para os exercícios, parte 3, aula 5 da playlist Estudo da Circunferência no Plano Cartesiano, tá? Nesse exercício 1, está dizendo o seguinte: uma das bases de um cilindro reto é limitado por uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 20 igual a zero. Determine a área lateral desse cilindro, sabendo que a distância entre as bases é 15 centímetros. Considere para a unidade de medida do gráfico centímetros e π como 3,14. Olha, para calcular a área lateral de um cilindro, tá? Eu vou estar indicando aqui por AL, a área lateral de um cilindro é dado por 2π vezes o raio vezes a altura do cilindro. Olha, como a distância entre as bases é 15 centímetros, eu já tenho aqui a altura do nosso cilindro. Então, a altura do nosso cilindro é 15 centímetros. Está faltando o raio da sua base. Olha, como a sua base é limitada por essa circunferência, eu vou calcular o raio dessa circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 20 igual a zero, tá? Porque o raio dessa circunferência vai ser o raio da base do cilindro, ok? Que é o elemento que está faltando. Então, vamos lá, olha. Nós vamos observar que a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 20 igual a zero, se encontra na forma geral. Então, eu vou comparar com a forma geral da circunferência. Olha, aula 1 dessa playlist, tá? Então, é x quadrado, y quadrado, menos 2x mais azão x. Então, lembrando, lá da primeira aula dessa playlist, que o A maiúsculo, ao comparar aqui, ele é igual a menos 2. O A maiúsculo corresponde a menos 2Azinho, 2A minúsculo. Então, menos 2A igual a menos 2. O Azinho é igual a 1. Que é a abscissa do centro dessa circunferência. Comparando aqui, eu tenho que o B maiúsculo, que é o coeficiente do y, é igual a 4. Então, o Bzão igual a 4. O Bzão corresponde a menos 2B minúsculo, que é a ordenada do centro dessa circunferência, tá? Então, o Bzinho igual a menos 2. E comparando, eu vou tirar que o termo C dessa equação é menos 20, tá? O C corresponde a quem? Né, lá, o menos 20. Primeira aula dessa playlist, hein? Tem que ter assistido. É o Azinho ao quadrado mais o Bzinho ao quadrado menos R ao quadrado. Isso corresponde ao termo C. Então, isso será igual a quanto? A menos 20. Substituindo, o Azinho é 1. O B é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos R ao quadrado, igual a menos 20, tá? Igual a menos 20. Olha, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, ou mais 4 dá 5, passo para a esquerda, menos 5. Menos 20 com menos 5 vai me dar menos 25, tá? Então, daqui eu vou tirar que menos R ao quadrado é igual a menos 25. Como o termo que acompanha o R é negativo, multiplico por menos 1. Então, R ao quadrado igual a 25. Extrai a raiz quadrada, que eu não uso negativo, porque é raio. Então, raio igual a 5 centímetros. Que é o raio dessa circunferência que limita a base do cilindro. Então, o raio da base do meu cilindro
também vai medir 5 centímetros. Ok? Então, a área lateral é 2π vezes o raio da base, que é 5, vezes a altura do cilindro, que é a distância entre as bases, que é igual a 15. Então, a área lateral será igual a 150π centímetros quadrados. Só que pede para trocar o π por 3,14. Então, 150 vezes 3,14 vai me dar 471 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 1. Ok? Vamos lá para o exercício 2. Olha, o exercício 2 está dizendo o seguinte: um quadrado inscrito na circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25, tem x unidades de área. Calcule a área desse quadrado. Então, está aqui o desenho do quadrado inscrito, né, o quadrado aqui em vermelho, inscrito numa circunferência, cuja equação é x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25. Então, de acordo com o desenho, observa que a diagonal do quadrado, que é esse segmento em verde, corresponde ao diâmetro da circunferência. E para calcular a área de um quadrado, dá para saber a área de um quadrado em função da sua diagonal, tá? A área do quadrado, em função da diagonal, tem também aí a playlist áreas de figuras planas lá. Então, nessa playlist, eu comento sobre este cálculo. Então, a área de um quadrado em função da sua diagonal, que corresponde ao diâmetro da circunferência, é diagonal ao quadrado dividido por 2. Então, se eu souber o raio dessa circunferência, eu vou determinar a medida do diâmetro dessa circunferência, que corresponde à diagonal do quadrado. Tá? Eu tenho a equação da circunferência. Olha, eu tenho uma circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25, tá? O que eu vou observar aqui? De acordo com a aula 1 dessa playlist, essa equação se encontra na chamada forma reduzida. Então, eu vou comparar com a forma reduzida da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? Eu só preciso do raio, mas tudo bem. Se quisesse determinar as coordenadas do centro, é só comparar aqui, ó. X menos a igual a menos 2, então o azinho, que seria a abscissa do centro, igual a 2. Mais y menos b igual a 3. Então, o bzinho igual a menos 3, que é a ordenada do centro. Se quisesse saber o centro dessa circunferência, tem coordenadas 2 e menos 3. E comparando por último, r ao quadrado igual a 25. Então, daqui eu tiro o raio. R ao quadrado igual a 25. O raio dessa circunferência é 5. Tá? Olha, o diâmetro, então, da circunferência, o diâmetro da circunferência é igual à diagonal do quadrado. Diâmetro da circunferência igual à diagonal do quadrado.
por ele estar inscrito na circunferência, igual a diagonal do quadrado. Tá? Então, quanto que ela vai ter de diâmetro? O que é diâmetro? 2 vezes o raio. 2 vezes 5. Então, vai me dar quanto? Vai me dar 10. Aqui não passou a unidade, vamos pôr como 10U, tá? 10 unidades de medidas, ok? Então, a área desse nosso quadrado, aí, em função da diagonal, é a diagonal dele ao quadrado dividido por 2. Hein? 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 unidades de área, que eu vou indicar aqui por 50 UA. Porque como eu não passei a unidade de medida, UA quer dizer unidades de área. Tudo bem? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 2. Ok? Vamos lá para o nosso exercício 3. Bem, aqui no nosso exercício 3, tá? Na feira de artesanato em Maceió ou no mercado municipal em Aracaju, são colocadas à venda peças interessantes, confeccionadas pelos artistas ou artesãos regionais. Dentre elas, destaca-se uma mandala composta de 2 circunferências, tais que a circunferência L1 tem centro no ponto -2 e 3, coordenadas -2 e 3, e é tangente exteriormente à circunferência L2 de equação x² mais y² menos 12x menos 6y menos 4 igual a 0. Com base nas informações, determine o raio de L1. Olha, está aqui a situação do nosso exercício, então. A circunferência em vermelho, eu estou chamando ela de L1. Ela tem centro, eu já conheço o seu centro, tá? No ponto de coordenadas -2 e 3. A circunferência L2, eu estou indicando aqui em preto na figura. Elas são tangentes externamente. Então, elas possuem um ponto comum externamente, tangente externas, tá? E eu dei a equação da L2. Nós vamos observar que eu tenho a equação da L2 aqui, ó. x² mais y² menos 12x menos 6y menos 4 igual a 0. A equação se encontra na forma geral. Então, dá para saber o centro e o raio dessa equação, tá? Da circunferência L2. Tudo bem? E como que eu vou chegar no raio da L1? Olha, vamos observar aqui na figura que a soma do raio da L1 com o raio da L2, que dá para eu saber o raio da L2, é igual à distância entre os 2 centros dessas circunferências. Olha, eu vou observar que a distância entre os 2 centros dessas 2 circunferências me dá a soma dos raios. Ok? Então, dá para calcular a distância entre os 2 centros, porque eu vou descobrir o centro da L2 e vou comparar com a soma dos raios. Por quê? Porque elas são tangentes, tá? Elas são tangentes externamente. Então, tangente externamente, a distância entre os 2 centros é igual à soma dos raios. E vai dar para saber o raio da L2. Então, comparando aqui a equação L2, eu tenho x², y² mais azão x igual a menos 12x. Então, meu azão, meu A maiúsculo, é igual a menos 12. O A maiúsculo, de acordo com a aula 1 dessa playlist, ele corresponde a menos 2A minúsculo. Então, menos 2A igual a menos 12. Daqui eu vou tirar aqui o Azinho
é igual a 6, que é a abscissa do centro. Comparando, eu tenho que o meu B maiúsculo é igual a menos 6, tá? Então, Bzão igual a menos 6. O Bzão corresponde a menos 2Bzinho. Então, menos 2Bzinho igual a menos 6. Daqui eu vou tirar que o meu B minúsculo é igual a 3. Tá? E comparando, o termo C igual a menos 4. Ok? Então, C é igual a menos 4. O termo C corresponde ao Azinho ao quadrado mais o Bzinho ao quadrado menos o raio ao quadrado. Então, isso igual a quanto? Igual a menos 4. Substituindo o valor do Azinho. 6 ao quadrado, somado com 3 ao quadrado, menos R ao quadrado, igual a menos 4. Então, daqui eu vou tirar que menos R ao quadrado igual 6 ao quadrado dá 36. 3 ao quadrado dá 9. 36, tá? 36 somado com 9 dá 45. Passo para a direita, menos 45 com menos 4 dá menos 49. Multiplico por menos 1, né? Porque o termo que acompanha o R é negativo. Então, vai ficar R ao quadrado igual a 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Aqui é o raio da L2, que eu vou indicar por R2, tá? Igual a 7. E o centro dela, o centro da L2, que eu vou indicar aqui por O2, tá? Tem coordenadas 6 e 3 aí. Tudo bem? Tá? Que é o Azinho e o Bzinho. Agora, o que eu vou fazer? A soma de R1 com R2, olha bem, a soma de R1 com R2 me dá a distância entre os dois centros. Então, somando o raio da 1, que eu não tenho, mais o raio da 2, que eu tenho, será igual à distância entre os dois centros, que é a fórmula da distância entre dois pontos. Tá? Então, tem que ter o conhecimento dessa fórmula, hein? Então, olha, o R1 mais 7 é igual. Distância entre dois pontos vai ser raiz quadrada de x1 menos o x2 ao quadrado. Deixa eu anotar aqui as coordenadas do centro da 2. Que é 6 e 3, tá? Então, eu vou ter aqui o x dá x1 menos o x2 ao quadrado. Então, menos 2, menos 6 ao quadrado, tá? Então, olha, a abscissa do centro da L1 menos a abscissa do centro da L2. Mais y1 menos y2, a ordenada do centro da L1 menos a ordenada do centro da L2, tá? Mais 3 menos 3 ao quadrado, tá? Então, nós vamos ter aqui que R1 mais 7 é igual menos 2 com menos 6 dá menos 8 ao quadrado dá 64. Mais 3 menos 3 dá 0 ao quadrado dá 0. 64 mais 0. Então, aqui nós vamos ter 64 mais 0 vai dar 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, R1 mais 7 igual a 8. O 7 está somando, passa subtraindo.
Então, o raio da L1 é igual a A1. Não foi dado unidade de medidas, então vou pôr uma unidade de medida. Ok? Gente, tá aí então a solução do nosso exercício 3, tá? Aqui eu encerro essa nossa quinta aula da playlist Equações da circunferência, ou estudo da circunferência no plano cartesiano. Ok? Aguarde aí a aula 6 dessa playlist, tá? Gente, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!